Salmo 46. Estas palavras de título do Salmo foram inspiradas pelo Espírito Santo e a leitura delas, além de trazer consigo uma bênção, nos traz muito ensino, como você vai ver daqui a pouquinho. É um cântico sobre alamote ou alaúde para o músico mor, para o regente da música, dentre centenas de músicos que Davi preparou para o templo do Senhor. E diz, entre os filhos de Coré, ou Corá, sobreviventes, como lemos em Números, de um momento devastador para a família de Coré, para o próprio Coré, Datã e Abiú. Sobreviventes, porque se arrependeram do pecado e correram para Deus. Diz o Salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Entre parênteses, você percebeu na sua leitura bíblica, tem a palavra Selá. Esta é uma palavra que quer dizer pausa para reflexão do que anteriormente foi mencionado. E ela é também uma palavra que traz para uma música nestes dias de Davi uma pausa. A pausa exatamente propicia que se pense sobre o que se cantou. É triste que em nossos dias o que cantamos, o que ouvimos, não temos um grau de reflexão acentuada sobre o nosso cântico. Selá, pense nisto. A partir do versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Este Deus não se abalará. A Bíblia diz, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios, ou nações que não pertenciam a Israel, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Outra pausa. Pense nisso. Na primeira porção lemos, Deus é. Nessa segunda porção de reflexão, compreendemos, Deus está. Vem a terceira porção. E nela, nós fazemos essa leitura. Vinde, contemplai as obras que o Senhor tem feito, que desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. De fato, a leitura do texto em hebraico indica, sou exaltado entre os gentios, sou exaltado em toda a terra. E o último versículo, o Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pense nisso. No primeiro grupo, no qual a palavra Selá, a tudo quanto foi dito, nos remeteu, entendemos que Deus é. No segundo grupo, tivemos a compreensão de que Deus está. E fizemos a leitura do terceiro grupo, acentuado pelo pense nisto, e vimos que Deus faz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo, aliás, 46. Ele é precedido por estas palavras que o Espírito Santo nos deu. É lamentável que quem leia a Bíblia não entenda que neste grupo de salmos, os títulos que antecedem a leituras são expressões no hebraico que no original, quando Deus deu a palavra dele, elas são frutos da inspiração pelo Espírito de Deus. E sempre elas nos trazem muito ensinamento. Eu leio. Este é um cântico. O livro de Salmos, ele é um livro de cântico. Se no momento nós usamos o cantor cristão, se algum outro grupo usa a harpa, geralmente qualquer grupo tem a sua maneira de usar um grupo de cânticos para liturgia, daquilo que entendem que deve fazer. Para os hebreus, o que para nós foi o cantor cristão, hoje voz de melodia, ainda hoje o cantor cristão a qualquer momento, o livro de Salmos era o livro nacional da adoração de Israel. A palavra Salmos quer dizer louvor, é o livro de louvor. E Deus, nos dando este prólogo sobre o Salmo 46, ele nos dá a informação que o que tem aqui é para ser cantado. Uma certa quarta-feira à noite, no culto de oração e estudo bíblico nessa igreja, nós temos o costume de que alguém cante algo, nós dizemos é um especial. Para aquela noite ninguém tinha um especial. Não ter um especial para Deus? Faça-me o favor. Deus moveu meu coração assentado aqui à minha direita. E eu informei para o pastor Jaime, eu tenho um salmo para cantar para o Senhor Deus. Vim, abri a palavra de Deus e cantei um salmo para o Senhor. Não era algo cuja música tinha sido anteriormente composta. No momento, eu atribuí uma melodia à música, ao salmo, dei-lhe música própria e salmodiei o meu Deus. É isso que devemos fazer com esse livro. Eu quero crer que você, no seu momento privado, em oração, você tem esse costume de abrir no salmo, um salmo, e cantá-lo ao Senhor. Diversos cânticos corais e grupos, e até solos, já nos deixaram preciosas melodias colocadas para salmos nas Escrituras. Temos muito na nossa himnologia. Este é um cântico. Cantemos! Se é um cântico, é porque ele é um cântico de louvor. E diz o texto que esse é um cântico, como qualquer cântico que deva ser cantado sobre uma nota musical, esse aqui é sobre alamote. A palavra alamote, ela se traduz para o nosso idioma como sendo alaúde. Você sabe o que é um alaúde? Se eu
porventura trouxesse aqui para você uma guitarra. É um alaúde hoje em dia. Na Idade Média apareceu em Portugal, na Espanha, um instrumento no formato de uma meia pera, como se você cortasse uma pera ao meio, e com um número de cordas. Esse é um instrumento de cordas. E esse instrumento recebeu o nome de violeta, de viola. É um instrumento musical. Em Crônicas, a Bíblia nos informa que Davi inventou muitos e muitos instrumentos musicais para que nestes instrumentos os louvores do Senhor poderiam ser oferecidos. Davi foi um inventor de muitos instrumentos. Você geralmente associa Davi com a harpa, mas é muito mais do que só tocar uma harpa, que Davi, enquanto viveu, desde garotinho no seu pastoreio de ovelhas, ele inventou muitos instrumentos. O alaúde, um deles. O alaúde, inicialmente, tinha 4 cordas. Depois foi para 7. Desenvolveu-se para 9. Foi para 17. Foi para um grupo de 22. E de alaúdes que se tem notícia, entende-se que chegaram a ter 30 cordas. Uma verdadeira harpa. Alaúde. Este cântico, ele é para ser cantado na nota musical que se extrai do tocar do alaúde. É uma nota bem aguda. Você quer ver quão aguda ela é? Este é um cântico sobre a lamote, que o regente do coral, o músico mor, ele deve destacar que entre todos os do coro, na própria palavra hebraica, alamote, ele é um cântico para as virgens, para as donzelas, para os sopranos. Esse é um cântico de exaltação. Uma das minhas, se não a favorita, uma das minhas peças musicais favoritas é o Messias de Handel. No Messias de Handel há muitas, digamos, participações só do conjunto de vozes soprano nesse oratório. E sempre que isso acontece, é porque existe um elemento de exaltação. Aliás, você entende que Georg Friedrich Handel, alemão, tendo se mudado para a Inglaterra, ele compôs o oratório, o Messias, inteiramente alicerçado em passagens da Bíblia. Todo o oratório, ele destaca textos da Bíblia e diretamente Handel atribuiu a eles música, belíssima melodia. Deus um dia pedirá contas de todos quanto, em tom de brincadeira, de zombaria, usam aquele momento tão acentuadamente de exaltação no oratório, com as vozes dos sopranos cantando aleluia, aleluia. Este é um cântico, usando-se um instrumento com a nota que vem do alaúde, para as virgens cantarem. Entre os demais que participam do coro, sob a liderança do músico mor, o regente. Deus sempre tem
uma escala de autoridade em qualquer campo, até no da música. Não se pode cantar a menos que o maestro indique que se deva cantar, seria um desastre musical. Quando vamos à leitura do Salmo, aquela expressão usada, a que Deus entrega a Davi e dele faz um porta-voz, Davi, brade, faça com que se retumbe estas minhas palavras. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é pelo fato de que ou Davi, ou o povo sobre o qual Davi era rei, não conhecessem Deus intelectualmente. Deus quer que tanto Davi quanto o seu povo o conheçam intimamente. Há uma distância aproximada de 40 centímetros do cérebro até o coração. Metaforicamente, nós usamos o coração para expressar aspiração, emoção, sentimento. O conhecimento meramente intelectual de Deus já é um bom passo, é um primeiro passo, mas é tão triste que tantas pessoas apenas fiquem no conhecimento intelectual de Deus. Você quer ouvir algo espantoso? Tiago, irmão de Jesus por parte de mãe, bem como um dos apóstolos do Senhor, o pastor da igreja em Jerusalém, Tiago diz assim: tu dizes que crês em Deus? Fazes bem? Até os demônios creem e estremecem. Olha o quanto que até mesmo o ser humano se mostra em sua rebelião, em sua atitude de rejeição contra Deus, uma insubmissão que espanta. Os demônios creem e eles estremecem. Ah, se eu sair por aí perguntando, você crê em Deus? Você crê em Deus? Quase que com unanimidade a resposta será: claro que eu creio. Mas, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, meramente um conhecimento intelectual, conhecendo Deus intelectualmente, mas Deus aqui está acentuando por Davi: aquietai-vos e sabei e conhecei intelectualmente, já sabem, não intimamente, que eu sou Deus. No momento como este em que estamos vivendo, aquietemo-nos, cessemos de dar tanta ênfase e razão ao homem em nós, ao ser humano em cada um de nós, seja homem ou mulher, moço ou moça, garoto ou garota. Desistamos de nossos esforços e empenhos próprios e entreguemo-nos ao relacionamento íntimo com Deus. Tal foi o relacionamento de Davi com Deus, e mais ainda depois deste salmo se destacou esse relacionamento, que Deus de Davi diz, Deus de Davi testifica, lá no livro de Atos, que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu entendo, amados, ao nosso redor há uma pandemia causando de maneira inimaginável, inédita,
o caos, a devastação em todas as áreas nas quais os humanos atuam. Na economia, na saúde, na educação, na política, em todas as áreas. Quanto a você e quanto a mim, que conhecemos a palavra do nosso Deus, aquietemo-nos. Silenciemo-nos nesse transtorno, nesse tumulto de todos os nossos pensamentos, sabendo que só o Senhor, Deus da Bíblia, é Deus que se assenta no trono da eternidade. Este salmo tem 3 divisões distintas. Nele, para que se saiba de uma maneira que se vivencie, se experiencie intimamente o conhecimento de Deus, nós vemos o salmista afirmando: Deus é. E depois que a palavra Selá, pense nisso, se destaca, nós vemos o salmista acentuando: Deus está no meio dela. E para encerrar com o grupo do terceiro Selá, entendemos a ação do salmista que está escrevendo, registrando esse salmo para si, sua família, filhos e filhas, suas ovelhas, ele como rei de Israel. Vemos o salmista assegurando: Deus faz. Deus é, Deus está e Deus faz. Eu nem sei quantas mensagens eu tenho nesse salmo. Dentre elas eu tenho uma mensagem: o Deus conhecido, desconhecido. Porque se Deus aqui está dizendo: aquietai-vos, humanos, e sabei que eu sou Deus. Então, esse Deus, tão presumidamente conhecido, ainda é tão desconhecido, a ponto que ele diga: sabei que eu sou Deus. Eu tenho uma outra mensagem, lá em Atos: o Deus desconhecido, conhecido. Quando Paulo vai no Areópago, no encontro dos maiores filósofos de Atenas, a capital da filosofia, eles ali edificaram inúmeros altares aos diversos deuses, um panteão, digamos, deuses que para eles haviam sido introduzidos no hall da fama, uma espécie de uma galeria dos deuses no hall da fama. E Paulo, que queria comunicar-lhes a palavra de Deus, teve a percepção de um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. E Paulo prega exatamente sobre o Deus desconhecido, conhecido, porque Deus se faz conhecer-se. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No primeiro grupo, que nos leva à reflexão por causa da palavra pense nisto, a palavra hebraica selá, nós entendemos que o salmista está afirmando: Deus é, para que se possa ter a ação do conhecer Deus. Eu agora estou apresentando para você, meu amado, minha amada,
os 3 passos para você se relacionar intimamente com Deus. Não apenas intelectualmente. Deus é. Que afirmação magnífica do salmista. Ele diz que Deus é, para nós, seres humanos, e tão suscetíveis, sujeitos às tempestades que vêm sobre as nossas vidas, as que vêm no nosso interior, ansiedade, angústia, medo, dúvida e tantas outras. O salmista diz: Deus é o nosso socorro. É Ele quem nos socorre. É Ele quem intervém no curso de nossas vidas. E, todavia, Ele acentua dessa maneira, sempre presente. Não existe esta questão de que Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda. Deus nunca está atrasado. E tampouco Deus se adianta. Ele é sempre o Deus que, como Pai de misericórdias, Ele é bem presente no socorro que Ele nos dá. Sabe por quê? Porque é nele que nos refugiamos. Ele é o Deus que é o nosso refúgio. A palavra refúgio aqui, ela tem a conotação como aquela caverna na qual Davi, sendo perseguido por Saul, seguramente na caverna se colocava. Como uma torre forte, como um castelo. Lembra-se que este salmo deu origem ao primeiro hino que mudou toda a história da música no século XVI? Do que era monofonia, aqueles cânticos gregorianos. Vem Lutero e introduz a polifonia e atribui a este salmo uma melodia que mudou a história da música. É fato, é histórico. Castelo forte é o nosso Deus. Mas veja, ele não fez essa composição para que ele estivesse na hit parade, para que ele estivesse entre as 10 mais, para que ele tivesse milhões de visualizações no YouTube ou likes no Face. Ele apenas compôs do que era a própria vida dele, porque ele, sob grave, intensa, cruel e violenta perseguição política e religiosa, ele se refugiava em Deus. Houve um momento em que Lutero estava orando num lugar isolado e ele sentiu que para se opor a ele, para se mostrar como o tentador e distraí-lo da sua oração, veio o inimigo para provocá-lo. A história nos diz que Lutero, que tinha a escrivaninha como que um frasco, um tinteiro, ele pegou esse frasco com tinta e jogou contra a parede, dizendo: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E quem visita em Wittenberg, esse lugar, ali existe o registro histórico dessa ação, dessa reação de Lutero. Lutero escreve, narra, nesse período em que ele se tornou aquela pequena luz
no meio de tantas trevas, o reformador. Lutero narra que quando toda a pressão da perseguição sobre ele, espiritual, política, religiosa, ele narra que quando tudo isso vinha para querer sufocá-lo, para querer derrotá-lo, ele dizia para o seu fiel discípulo, Melancton: vamos, Melancton, e cantemos o nosso cântico de vitória. E ambos começavam a cantar: Castelo forte é o nosso Deus. Deus é. Deus é Ele que, sendo eterno, Ele é para agora aquele em quem você e eu podemos nos esconder desse temporal, dessa tormenta, e com segurança, porque é Ele quem nos providencia o socorro que tanto precisamos para alívio de tudo quanto nos transtorna interiormente. Por isso que no versículo diz, no 2, portanto, não temeremos. Não há nada que pior massacre o ser humano do que o medo. Por isso que na epístola de João, ele diz que no amor não há medo, no amor não há temor, porque o medo traz consigo a pena, o medo traz consigo a recompensa, o medo distorce o pensamento, o medo desconfigura a decisão, sua e minha. O medo se intromete, mas no perfeito amor que Deus tem para conosco, novamente, não porque eu ou você sejamos perfeitos, mas porque Deus perfeito é. Amém. Posso ouvir de você um amém? Retumbante no seu lar, no seu condomínio, onde você está. Prade um amém. Porque se Deus nos resgata de todo esse transtorno que nos é do interior, bem como este Deus nos livra de todo perigo exteriormente falando, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus é aquele em quem nós nos escondemos, e Ele tão afetuosamente nos abraça com braços de onipotência e de amor eterno. Deus é o nosso ajudador. Vão é o socorro do homem. Por isso o próprio salmista disse que, embora alguns, nos dias dele, trouxesse a atenção dele, ó rei, temos tantos cavalos e tantas carruagens de guerra. Davi diz, muitos falam sobre os cavalos e as carruagens de guerra. Davi disse, eu, porém, farei menção do nome do Senhor. Deus é, pense nisso. Não importa se teria uma dimensão no lugar onde você se encontra, talvez aqui na nossa região, seria na direção de Brodowski, que teríamos aquela elevação, aquela colina, aquele morro um pouquinho mais alto na nossa região, ou mais há montes tão altos nesse mundo como um Everest,
de 8.772 metros de altura. Imaginem você à base de um lugar desse e de repente vendo tudo isso como se fosse num efeito especial de imagem de Davi Luc. Pode imaginar tudo isso se erguendo e acima da sua cabeça, você vendo esse quadro aterrador dos montes em velocidade indo para o meio do mar. As águas rugindo violentamente. E o que Davi nos deixa entender? Deus é o Deus que nos guardará de tudo isso. Muito bem. Quisera eu, além de ter toda a eloquência possível, ter 1000 línguas, para que com cada uma delas eu pudesse, palavra por palavra, ir por este salmo e entregá-lo, para que você se aquiete, se acalme. Acalmar-se é deixar daquilo que é natural ao ser humano, preocupação, ansiedade, é desistir de tudo isso e entender, Deus está sentado no trono. O Senhor permitindo, eu quero continuar as 2 demais porções, logo mais no nosso culto transmitido ao vivo à noite. Não é um dia para que nele nós absolutamente tenhamos a compreensão. Deus é, Deus está e Deus faz. Castelo forte é o nosso Deus. Amado, amada, vamos juntos. Nos refugiaremos nesse Deus que nos abraçará com suas mãos de ternura, afeto e cuidado sem fim. O Senhor permitindo, nós prosseguiremos com a compreensão de que devemos nos acalmar, com a compreensão de um relacionamento íntimo com Deus, não meramente intelectual, de que Deus é, Deus está e Deus faz. Deus é a alegria de conhecer. Relacionamento. Deus está a segurança do crer. E Deus faz o fruto do viver. Relacionamento de maneira íntima com Deus. Naturalmente passa por este exercício. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.